Continuando nossos assuntos sobre criação, percepção, modificação da nossa realidade interna, no vídeo passado eu expliquei como a nossa realidade se cria e como cada pessoa, de acordo com o que ela vive no mundo, na vida, ela cria uma realidade, um senso de percepção no mundo sobre o que é verdade e o que não é verdade. E olha que interessante, como a pessoa viveu aquelas coisas e a mente dela absorveu aquelas informações, essa pessoa vai ter certeza, convicção de que aquelas coisas que ela acredita, que ela segue são reais. Independente de na hora que ela viveu aquilo, ela ter esquecido de prestar atenção em outras coisas, ou algumas coisas ela tem interpretado de alguma forma tendenciosa, que a própria mente dela interpretou de uma forma tendenciosa, de acordo com outras crenças que ela já tinha antes. Então, se ela já acreditava em alguma coisa antes, ela tem uma tendência a confirmar aquela crença depois em outras situações. E como ela viveu isso, ela vai acreditar que ela sabe daquelas coisas. Ela não vai falar, pode ser que isso seja verdade. Ela fala, não, isso é um fato, eu vivi isso aqui é assim e ponto. Então isso é uma realidade para a pessoa, ela não questiona. Quando a pessoa começa a questionar as coisas que ela acredita, ela começa a ter um senso de que aquilo não é uma realidade necessariamente verdadeira. Ela acredita que ela pode estar errada, que pode não ser bem daquele jeito. Quando a gente entende o funcionamento da nossa mente, a gente é capaz de fazer aquilo que eu falei, modificar as realidades, criar realidades paralelas na mente da pessoa. Então, como que a gente faz isso? A primeira coisa a entender, além dessa criação e percepção do mundo, é a diferença da nossa mente mais consciente e da nossa mente mais inconsciente. A mente mais consciente é aquele senso nosso crítico, que avalia as coisas que estão acontecendo, aquela coisa mais racional, que alguém fala alguma coisa, você pensa, será que isso é verdade ou não? As coisas que a gente está pensando na hora, por exemplo, eu tenho que ir na cozinha pegar 3 coisas. Eu vou, no caminho eu tenho que pensar nas coisas que eu vou pegar, para eu lembrar. Então isso está na minha consciência naquela hora, é um senso mais imediato, uma percepção sobre o tempo também é uma questão da nossa mente mais consciente, perceber, ter ideia de que a gente tem outras coisas para fazer, então a gente não pode tomar muito tempo em alguma coisa. Isso são funções da nossa mente consciente. Já a mente inconsciente é aquela mais funções de sobrevivência, nossa respiração, nossa digestão. Quando a gente acessa alguma emoção, a emoção é mais uma coisa que vem do inconsciente, você não escolhe racionalmente sentir uma emoção. Você precisa ou alguma coisa externa acontecer e o seu sistema gerar aquela emoção como resposta, ou você precisa geralmente lembrar de algo que faz você sentir aquela emoção, ou ter alguma outra estrutura ou estratégia que vai gerar uma emoção. E esse próprio processo de gerar uma emoção em você mesmo é um acesso ao seu inconsciente. Se eu falo agora, por exemplo, fique feliz, fique animado, pode ser que de repente, assim, você está concentrado ouvindo o que eu estou falando, de repente eu falo fique animado, fique motivado. Você fala, como? Como que eu vou fazer isso? Porque conscientemente você não sabe fazer isso. Então o nosso inconsciente é relacionado às emoções, às memórias de longo prazo. Se eu pergunto qual o seu número de telefone, pense no seu telefone agora. Da onde veio esse número? Você pensou num número. Da onde ele veio? Ele estava no seu inconsciente. A hora que você pensou, alguma coisa sua foi lá, trouxe aquela informação para o seu consciente. Enquanto você está pensando nele, ele está no seu consciente. Depois ele volta para essa memória de longo prazo. O inconsciente é mais ou menos 95% da nossa mente, de acordo com algumas pesquisas. E o consciente é 5%. Então, quando a gente ouve alguém falar que a gente só usa 5% da nossa mente, não é completamente verdade. A gente usa conscientemente 5%. E inconscientemente a gente usa 95%. E o que a gente quer com a hipnose?
E o que a gente quer para modificar a realidade das pessoas? A gente quer acessar esse 95%, que é onde tudo acontece. Para isso, eu preciso ultrapassar o consciente das pessoas. Normalmente a gente consegue isso através de 3 passos. Primeiro, a absorção da atenção do consciente, ou seja, conseguir fixar ou gerenciar para onde vai a atenção de alguém. Então, quando você faz alguém ficar prestando atenção em você, ou você fala no que você quer que a pessoa preste atenção, você está automaticamente interferindo nos filtros de percepção dessa pessoa. E o crítico, o racional, o consciente dela vai estar ocupado fazendo outras coisas. Normalmente isso faz com que ele não racionalize tanto outras sugestões que vão poder passar para o inconsciente depois. Então, o primeiro passo é a absorção da atenção consciente. O segundo é ultrapassar o fator crítico. Isso a gente vai falar mais para frente e se dá através de um processo de uma comunicação, um processo mais de conseguir confiança da pessoa, de uma forma que ela não fique necessariamente filtrando ou racionalizando tudo que você fala. Quando você consegue falar e a pessoa não está testando tudo, você já está ultrapassando o fator crítico dela. E por fim, o terceiro é estimular o inconsciente. Quando você fala pedindo para a pessoa imaginar alguma coisa ou ajuda a pessoa a sentir alguma emoção, de alguma forma você usa a linguagem hipnótica para estimular o inconsciente dessa pessoa, você consegue mexer algumas chavinhas de programação que você está modificando a realidade interna daquela pessoa naquele momento. Se você souber como fazer isso, você muda aquela realidade interna da pessoa até depois que você já parou de falar com ela. E é assim que os processos de hipnoterapia funcionam. Você acessa o inconsciente da pessoa, muda alguma coisa, de uma forma que quando ela voltar para o estado normal de consciência dela, ela não volte para o padrão anterior, porque aquilo já foi modificado. Isso tem uma estrutura, tem um estudo e tudo mais. Mas simplesmente para se comunicar com alguém e modificar a percepção da pessoa, é uma coisa relativamente simples que a gente faz através de linguagem, utilizando a linguagem inconsciente. Então, se eu pudesse deixar uma sugestão para esse vídeo de hoje, seria: aprenda a perceber quando as pessoas estão com a atenção altamente focada em alguma coisa. Então, olhe as pessoas em volta, vá no shopping, vá na praça de alimentação, veja quem está com a atenção focada, quem está com a atenção absorvida por alguma coisa. Aprenda a identificar isso. Depois, tente reproduzir esse tipo de resposta, porque se você identificou, significa que você viu o rosto da pessoa de um jeito, o jeito que ela olha, o jeito que ela está respirando. Aprenda a identificar isso. Depois que você identificar, tente reproduzir essa resposta em pessoas que você está convivendo. Tente falar com as pessoas de uma forma que ela fique igual essa pessoa que você viu na praça de alimentação, ou falando com alguém, ou mexendo no celular, ou lendo um livro, ou fazendo alguma coisa que ela estava absorvida por isso. Quando você conseguir aprender a absorver a atenção das pessoas, você já está num bom ponto para começar a gerar mudanças de percepção nessa pessoa. Então, treina isso e nos próximos vídeos eu vou falar um pouquinho mais sobre isso.